Eu conheci o André há alguns anos e o André é daqueles empreendedores cheios de garra, de fazer acontecer, e o projeto que ele tem vindo a desenvolver é incrível, e vou pedir uma enorme salva de palmas para ele, porque o André decidiu ser empreendedor em Portugal. O André não é português e decidiu empreender no nosso país. E por isso eu quero que recebam mesmo, com um grande forte aplauso, André Cruz! Não consegui fugir. Vai lá, meu campeão, vai lá, força. Maravilha, obrigado. É um pouco diferente. Primeiro, brigadaço pela presença aqui. Obrigado, João, pela excelente abertura. É bullying que eles fizeram comigo, né? O único brasileiro, ainda me fizeram esperar esse tempo todo, mas tá tranquilo. Tenho um carinho gigante pelo João, eu tenho apreço pela energia que ele tem. Ele é um cara muito parecido comigo em termos de ser passional naquilo que faz. Ele entrega muita energia em tudo, vocês já viram aqui no palco. E eu estava ali nos bastidores olhando a coisa toda e vi a apresentação do Roberto e falei, eu nunca ia imaginar que a nossa apresentação ia estar interligada. Se fosse combinado, não ia sair tão interessante. Pelo menos é o que eu imagino, tá, gente? Se eu estiver errado, depois vocês não contam pra ninguém. Um dos maiores... Quem estava na apresentação de ontem, lá no Palco Guru? Tem uma galera ali. Boa, obrigado. Ontem eu falei sobre como criar estimativa para a campanha e hoje eu vou falar sobre qual anúncio mais vende, né? E aí foi engraçado porque eu vou passar pelo tema do Roberto, mas quem tem dúvida, só para eu poder ver aqui, sobre essa questão de qual é o anúncio que mais vende. Como é que eu acho lá e como é que eu faço? Tem umas mãozinhas levantadas. Eu espero responder sinceramente a pergunta, tá, gente? E isso para mim, tá, pegando um pouco da história, desde 2000 a gente tem algum tipo de anúncio rolando na internet, nas redes sociais. Foi quando o Google lançou o Google Ads, e aí depois dali em diante tem mais alguns outros, tem quando o Facebook, quando o YouTube lançou a parte de anúncios dele. E parece que desde que dessa parte surgiu, né, os gurus do mercado de tráfego gostam de falar para os seus mentorados e para a internet, olha, você tem que saber qual é o anúncio que mais vende, você tem que rastrear a coisa toda, você tem que fazer isso, você tem que ter aquilo. E eu tenho muito preconceito com esse tipo de coisa. Para quem conhece a nossa plataforma, o Guru, a gente pensa muito em simplicidade. A gente pensa que o nosso usuário tem que conseguir fazer as coisas de forma simples e muito tranquilas. Então, quando alguém diz e tenta trazer complexidade para uma operação do dia a dia, que já é estressante, né? Porque quem lida com mídias sociais está lidando em tempo real, está lidando com coisas que estão acontecendo a todo momento. Hoje é muito importante o timing post, você aproveitar coisas que estão acontecendo. Eu já vi o pessoal fazendo post nas redes sociais agora com o acidente da ponte de Baltimore. Só para vocês terem uma ideia, o negócio aqui ferve. E aí o pessoal, né, os gurus, levam mais complexidade para o dia a dia da gente e faz com que a gente tenha mais sobrecarga no trabalho, fazendo que a gente tem que rastrear tudo, ou seja, gerando mais complexidade. Eu vejo que 24 anos depois, tá, de quando a plataforma de anúncios foi lançada, eu acho que é um exagero, tá, gente? Isso poderia ser verdade 10, 15 anos atrás, mas se a gente parar para pensar, né, no que aconteceu nos últimos 2 anos, isso aqui são alguns, né, não todos não, mas alguns logos de ferramentas de inteligência artificial que estão revolucionando o mercado e estão literalmente mudando a forma da gente fazer negócios, da forma da gente gerir a operação. Já se fala em empresa de uma pessoa valendo $1 bilhão, o famoso unicórnio, tá, gente? E concorda comigo que com toda essa evolução, na velocidade que ela está indo, cara, falar que eu tenho que rastrear tudo no passado, como era 10 ou 24 anos atrás,
me parece um pouco exagerado. Afinal de contas, né, a gente acaba ficando parecendo como esse senhor aqui da foto, né? Um Neandertal usando um computador. Com tanta ferramenta bacana, com tanta inteligência artificial, né, para quem acha que inteligência artificial é uma coisa que foi lançada 2 anos atrás, não, gente. Quem tem robô de limpeza em casa, tipo aqueles da Xiaomi, da Robot e etc., vocês têm mais inteligência artificial em casa do que vocês imaginam. Entendeu? Ele já está lá, já tem radar, ele já vê se tem coisa para bater na mesa, desvia da mesa. Se tiver uma pessoa parada, ele desvia da sua canela, né? Pelo menos os mais antigos batiam, tá? Então, é meio esquisito para mim, que sou um cara de tecnologia, né? Venho no mercado de tecnologia, desenvolvimento de sistemas, e olhar para isso e falar, gente, será que a gente precisa realmente lidar com o nosso negócio como se fosse 24 anos atrás? E aí eu falei, bom, o João, né, me convidou gentilmente, André, compartilha lá um pouco do que você conhece, o que você vê dentro do Guru, né, para uma das nossas ferramentas dentro da plataforma é uma análise em tempo real de campanhas online, né, o que a gente chama real-time ROI. Né, então, o que essa plataforma faz? O que a gente faz lá dentro do Guru? A gente conecta as contas de anúncio dos nossos clientes, vai lá, pega toda a parte de anúncio, tudo que ele está investindo em anúncio, cruza com a parte de vendas e dá um real-time ROI, ou seja, quanto é que está tendo de resultado nas vendas dele, qual está sendo o retorno financeiro dele nas vendas. Tá? Isso é uma das nossas funcionalidades. E aí, André, eu reuni esses números, né, porque o João me pediu, e qual é o tamanho dessa base de estudos que a gente está olhando para chegar a qual é o anúncio que mais vende? Tá? A gente está falando de perto de 600 mil anúncios, ok? São 600 mil anúncios, são mais de 155 milhões de cliques, mais de 20 milhões de euros investidos desde só, tá, gente, de janeiro do ano passado até agora, ok? Então, essa é a base de conhecimento que a gente está olhando para compartilhar o conteúdo. Foi para isso que a gente olhou, para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E aí o que a gente descobriu? Esse é o tempo, a quantidade de anúncios por dia no ar que a gente capturou. Se vocês podem olhar para o gráfico e vocês vão falar assim, nossa, está muito parecido ali. Você tem lá o 0 dias com 27%, 14 dias, um dia com 14%, 2 dias com 9%, depois 3 dias com 7% e assim por diante. E você percebe que existe um equilíbrio na divisão entre quantidade de dias no ar de um anúncio, ok? E a quantidade de anúncios em si. Até aqui tudo tranquilo? Beleza, certo? Agora, olha que coisa interessante. Quando a gente começa a cruzar a quantidade de cliques versus a quantidade de dias no ar no anúncio, a maior parte, 60% dos anúncios, né, por quantidade de clique, estão há mais de 14 dias. Isso já nos diz alguma coisa, perceberam? Isso já começa a dizer que, olha, eu acho que aquele anúncio que sobrevive, aquele anúncio que mais vende, é o que acaba sobrevivendo há mais tempo. E aí ontem eu estava até conversando com o Daniel da Outlier, e ele fez uma pontuação muito interessante, que ele falou, André, mas e nos lançamentos, como é que fica isso? E eu falei para ele, cara, no lançamento é ainda pior, porque você tem menos tempo de aprimorar as coisas, entendeu? Você tem menos tempo por causa do lançamento para você ter tempo do anúncio rodando e você poder deixar ele mais de 14 dias. Ou seja, ele começa já aqui nos dar um indício de que não faz o menor sentido. Os anúncios que mais vendem são aqueles que ficam mais tempo no ar. E aí eu vou cruzar de novo. Bom, vamos ver agora o valor gasto. Valor gasto por tempo de permanência no ar. De novo, aqueles com mais de 14 dias detêm daqueles 29 milhões de euros total, né? 60% do faturamento, desse investimento, melhor dizendo,
foi destinado para esses anúncios. Novamente, temos uma tendência, né? Se alguém percebeu aqui, eu acabei soltando a piada, que a gente descobre, então, que o anúncio que mais vende, ou que mais converte, é o sobrevivente, né? Vocês, por favor, imaginem que vocês conhecem esse filme, né? Que ele literalmente passa por todas as rebolições, todas as evoluções ali da história dele. Então, enfim, acho que só eu gostei da piada. Desculpa. Tá bom? E agora, eu vou falar para você o seguinte, poxa, mas você não está convencido se esses números não são o suficiente para você falar, André, tá bom, comprei a ideia, eu acredito, o anúncio que mais vende é aquele que sobreviveu. Vou fazer aula de matemática, tá? Eu não sei aqui em Portugal qual seria a série, eu nem lembro quando era a minha série, né, porque eu tenho 48 anos, mas imagino que vocês lembram da teoria dos conjuntos, né? E para quem não sabe, essa é uma teoria muito utilizada para as plataformas, né, de redes sociais, para poder, quando você coloca um anúncio lá dentro, tá? A teoria do conjunto é assim, você subiu 4 criativos diferentes. Então você tem lá o teu público-alvo é o círculo grandão, ok? E os teus 4 criativos são os círculozinhos menores. Ou seja, cada um caiu numa posição diferente. Tranquilo? E aí, quando ele cai numa posição diferente, quer dizer que eles estão ali naquele público-alvo todo que você tem, né, naquela segmentação 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de pessoas, cada um vai ficar num grupinho menor, tá? E conforme a coisa vai evoluindo, você percebe que alguns têm um maior desempenho, alguns geram maior tração na base, naquela geolocalização, vamos falar assim, aonde ele caiu. E com o tempo, ele vai lá e aqueles que melhor performam, eles acabam excluindo os outros. Perceberam? Então, é exatamente assim que a rede social faz quando você coloca os anúncios dentro de uma segmentação de possíveis usuários, tá? Mais uma vez, uma teoria simples da matemática, a teoria dos conjuntos, ela já explica por que não tem como. Você pode usar o mesmo criativo sobre 4 campanhas diferentes e vocês vão ter um resultado parecido com esse aqui, tá, gente? Não necessariamente os mesmos criativos vão ter os mesmos desempenhos. Por quê? Por conta da região onde eles caíram, tá? É uma questão de dispersão de dados, ok? E por que é estatisticamente impossível você ter certeza que aquele anúncio é realmente o anúncio que mais vende, ok? Porque você não testou todas as copies, todas as imagens, todas as estruturas exatamente no mesmo público, ok? Não tem como, porque toda vez que você cria um novo, ele vai cair num posicionamento dentro do grupo, né, dentro do público-alvo que você selecionou, entendeu? Por maior que seja o seu experimento, por mais tempo que você deixe o anúncio no ar, você nunca vai impactar 100% da base para que todos tenham a mesma experiência. Lembra, quando você está na rede social, enquanto eu estou aqui no palco, ok? E tem a galera aqui toda, está todo mundo dentro do auditório, mas tem alguém dentro de um comboio, tem alguém dentro de um autocarro, tem alguém dentro de um táxi, tem alguém no salão, no sofá de casa, e essas pessoas não estão tendo a mesma experiência isolada. Umas vão sofrer uma interrupção antes, umas vão sofrer uma interrupção depois, umas estão estressadas, cadê o Rodrigo? Com o filho que, né? Vai para o palco, não sobe no palco, desce no palco, né? Ou então está quebrando alguma coisa dentro de casa. Então a percepção dela, quando ela olhar o feed, é diferente, entendeu? Então você não tem como garantir, né? Matematicamente é impossível, porque você não conseguiu fazer aquele experimento no grupo inteiro. A outra coisa que acontece muito, tá? E que as pessoas não percebem, é que os maus anúncios, eles morrem muito cedo. Por que eles morrem muito cedo? Se ele tiver com CPM ruim, se ele tiver com CPC ruim,
entendeu? Se ele tiver com CTR ruim, você já pausou. Você não vai nem tentar republicar ele de novo para ver se ele cai num outro grupo, entendeu? Onde ele tenha mais tração. Você simplesmente assume que aquele anúncio é ruim. Pode ser só um falso positivo, tá? E parece besteira isso, gente. Parece assim, André, mas não acredito que seja tão simples. E aí eu vou conversar com vocês que o ser humano, ele tem a ojeriza do simples. Toda vez que a gente diz para alguém, não, isso aqui é super simples, a pessoa fala, não, não é verdade, André. Não. Precisa ter não, tem uma pegadinha, não é possível, André. Fala sério, não é só isso. É só isso, gente. Ok? E, por exemplo, quando você tem um anúncio com 3% de conversão, tá? Ou um anúncio não, uma estatística de 3% de conversão, quer dizer que é 100, ou 3 em cada 100, você vai ter, né, uma venda, vai ter uma conversão. A cada 100, você vai ter 3 conversões. Só que isso não quer dizer que vai ser nessa ordem. 1, 2, 3, 4, 99, aí venda. 1, 2, 3, 6, venda. Não, não vai ser desse jeito. Pode ser que você tenha que rodar 100 mil interações para ter 3 mil conversões e dizer que você tem 3% de conversão. Quantas empresas aqui têm tempo de esperar isso? De gastar esse dinheiro todo para fazer 100 mil testes para ver se converte a 3%. Nenhuma empresa aqui gasta esse dinheiro. Como o Roberto falou aqui, né, muito sobre essa questão do dinheiro, nenhuma empresa gasta esse dinheiro para fazer experimento por tanto tempo. Por quê? Porque os indicadores anteriores já mataram o anúncio, aquele criativo que você fez, tá? Então, é mais uma prova que não faz o menor sentido ficar nessa loucura de rastrear tudo para poder saber qual é o anúncio que mais vende. Não faz. A gente tem uma outra questão que é a briga pela audiência nas plataformas. Cada plataforma está brigando por uma audiência, ok? O usuário, ele é bombardeado de interrupções o tempo inteiro. A atenção que ele tem ao feed hoje é muito menor do que ele tinha 10 anos atrás, ou até mesmo 5 anos atrás, ou talvez até 2 anos atrás. Ok? Por quê? Porque ele está sendo bombardeado. A gente tem quase 700 pessoas aqui na sala. Mentira, tem menos, mas só para eu me sentir feliz, né? E temos quase 700 pessoas aqui na sala. Todo mundo aqui tem algum tipo de estratégia online de impactar a sua audiência. Aqui dentro tem gente concorrendo com um coleguinha que está sentado do lado. Entendeu? Olha para o coleguinha do lado e fala assim, ó, você concorre comigo, tá? Porque é o que está acontecendo. Não sejamos hipócritas, tá, gente? Não sejamos achar que aqui, ó, aqui está todo mundo e cada um aqui tem um público diferente. Não. Eu gosto de marcenaria. De repente tem alguém que faz marcenaria aqui e que está me mandando um anúncio. Entendeu? Tem alguém representante do Temo ou da Shopee aqui? Só para eu pegar lá fora depois? Porque, pelo amor, né, mano? Então, é muito importante isso, a gente lembrar que está todo mundo concorrendo pela atenção do usuário. Entendeu? Então, não tem muito como a gente... Hoje é muito efêmero um anúncio. É muito efêmero. Eu acho que eu posso falar isso com algum orgulho, né? Em 2015, eu fui top afiliado de alguns produtos lá no Brasil, e foi isso que fez eu migrar para Portugal em 2017, fez eu criar o Guru em 2017. Na verdade, o Guru eu criei quando eu estava procurando emprego, tá, gente? Quando eu mudei para Portugal, fui procurar emprego, eu comprei um curso para me atualizar no desenvolvimento, aí fui resolver as minhas dores de afiliado e pronto, nasceu um produto que hoje eu tenho 50 funcionários, entendeu? Responsável por mais de 400 milhões de euros em vendas todos os anos. Então, obrigado. Então, quando eu era top afiliado lá no Brasil, eu cheguei à métrica de fazer coisas de 15 mil euros por mês, tá? 15 não, dá mais. Dá 22, 24 mil euros por mês como afiliado com um criativo. Ele rodava 24 horas por dia e ele fazia isso sozinho. Isso era 2015, 2016, tá, gente?
Eu tenho para provar. Eu estava na praia com a Michelle quando uma conta minha do Facebook foi bloqueada e eu não falei, caraca, eu tenho que pagar a viagem, gente. Foi exatamente isso. Para recuperar a conta e botar o anúncio. Aí eu recuperei a conta, ativei novamente o anúncio e voltou a vender que nem água. Hoje é impossível. Por conta da briga, da audiência que existe pela atenção da audiência. Ok? Então coloquem isso na cabeça. Aí, porra, André, desculpa, tá, gente? De vez em quando eu falo uns palavrão, desculpa. Caso de carioca, tá? Como se em Portugal ninguém falasse, tá? Mas eu tenho que assumir a minha parte. Então, desculpa. Você vai falar, André, ok, você me trouxe um negócio, você me trouxe lá esse conhecimento de que eu não preciso mais saber qual é o anúncio que mais vende, eu não preciso mais... É só me preocupar aqui porque os anúncios ruins, né, e com 80 aspas, eles vão morrer ao longo do caminho. Tá bom, mas como eu faço para melhorar a performance? Então, se eu não preciso mais me preocupar com o anúncio que mais vende, e aí a gente vai voltar lá na questão da inteligência artificial, que é como eu ajudo a plataforma, o Facebook, o Instagram, o Google, o TikTok, o LinkedIn, a entender quais são os criativos, quais são os anúncios que estão tendo maior tração para o meu negócio. Porque, afinal de contas, é isso que a gente quer, não é isso? O Facebook, né, vou usar o Instagram aqui, porque se vocês lembrarem lá do slide anterior, 85% dos anúncios estão no Facebook. Como é que eu digo para o Facebook? Para o Facebook, quando a gente coloca 100 euros lá, ele quer que você tenha um excelente desempenho nesses 100 euros, para que você amanhã invista quanto? 200. E aí, depois de você investir 200, ele quer que você se sinta confortável em investir 1.000. Não é isso? Esse é o negócio do Facebook. Porque se ele não te der resultado, por que você vai botar o dinheiro lá? Só que você tem que ajudar o Facebook. Você tem que virar o Facebook. Olha só, esse anúncio aqui estão me retornando legal. Esse não estão. Mas como o Facebook, que não conhece o negócio dessas 700 pessoas que estão aqui na sala, vai conseguir saber isso? Cara, configura a porra do pixel, galera. Essa é a única forma, gente. A única forma de você dar para a ferramenta a plataforma de anúncios, cara, como ela descobre quais são os anúncios que realmente performam ou não, é configurando o pixel, galera. Não tem outro jeito. Lembra da inteligência artificial? O Facebook tem lá não sei quantos mil servidores, não sei quantas inteligências artificiais, não sei o que lá, olhando para o pixel, e o que vocês fazem? Aperta só no botão azul. Vou sacanear o Cortez. Já foi embora, né? É só porque ele deixou demorando lá, deixou esperando. Mas entendeu? Aí você reclama só que você aperta só no botãozinho azul, ou você sobe os anúncios, e aí você traz a responsabilidade para você de ter que descobrir qual é o anúncio que está melhor convertendo, porque você não está ajudando a inteligência artificial da plataforma que querem gastar mais o seu dinheiro, porque você não configurou corretamente o pixel. Para vocês terem uma ideia de como a gente leva isso a sério, isso aqui são os pixels que a gente ativa no nosso checkout. Tá? Para quem faz checkout dentro de casa, se quiser depois uma aulinha, a gente está lá fora, tá? De graça. Eu compartilho isso aqui super de boa, tá? Para quem acha que fazer checkout é só ir lá e vou contratar um desenvolvedor e vou botar no checkout, conversa depois um pouco com a gente lá no nosso stand. Tem um cogumelo em forma de caixa de som, né, uma coluninha de som em forma de cogumelo também é bem legal. Tá pouco, tá acabando, tá? De brinde, não dou brinde ainda. Então, esses aqui, por exemplo, são todos os pixels que a gente ativa no nosso checkout. E aí você consegue saber se o cliente preencheu o endereço, se não preencheu o endereço. Você consegue saber se ele passou, se ele clicou para pagar, se ele não clicou para pagar, se a venda foi aprovada, se a venda não foi aprovada. E aí você consegue ajudar o Facebook na hora de fazer a segmentação, na hora de fazer o remarketing, na hora de ajudar, na hora dele fazer a coisa toda. Então, o nosso papel, enquanto anunciante, é ajudar a inteligência artificial da plataforma que quer que eu gaste mais dinheiro lá, a dizer para ela, olha, é assim que converte para mim. É assim que a coisa funciona para mim. Quer que eu pause aqui? Tá entendendo? Desculpa.
Tô numa ligação. Tô brincando, tá? Só para quebrar o gelo, a plateia tá bem séria e eu também. Então, é nervoso. Aqui é bem maior, tá, gente? Aqui é intimidante. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem, ninguém quer perguntar nada, todo mundo tá tão intimidado quanto eu. Beleza, eu queria fazer uma conversa, bater um papo. Ah, quem quer? Lá. Peraí, deixa eu chegar aqui perto, peraí. Pode falar. Tá tudo bem. API conversões ou browser? Usando o Pixel. Ah, calma, eu vou falar sobre isso. No próximo slide, já te respondo. Ela está perguntando o seguinte, isso aqui é só pelo browser, você também tem a versão da API. Vou já adiantar para você, a gente também manda as conversões por servidor, para poder, por causa dos problemas do iOS 14 e etc. E aí tem o esquema todo de fazer deduplicação, ou seja, tirar as vendas duplicadas, as ativações duplicadas. De novo, tá, gente? Para quem acha que construir checkout é molezinha, tem um monte de coisa ali nos bastidores que ninguém conta, tá? O mais legal é suportar quando dá certo, tá? Quando realmente você vende muito, o checkout se manter no ar. Eu acho que isso aí é outra coisa legal. Mas, por exemplo, isso aqui é outra coisa que a gente faz, que é enviar os eventos de conversão do checkout também pela API do Facebook, para que o Facebook tenha as duas conversões. E aí por que você fala isso? Bom, porque se o teu cliente for um cliente da iOS 14, ele não vai pegar essas aqui. Ok? Então a gente tem que ter uma forma. Se o Facebook criou essa conversão do lado de servidor, tem algum motivo, não tem? Ou você acha que eles criaram isso só para dificultar a nossa vida? Do tipo, o que eu posso fazer para prejudicar o meu anunciante? Ele gasta dinheiro comigo, mas eu vou criar mais um negócio para dificultar ele, porque eu quero só sacanear ele. Quem aqui tem equipe de atendimento? Deixa eu ver. Alguém tem equipe de atendimento ao cliente? Tá, Bruninha. A Bruninha está aqui, Bruninha. Obrigado, Bruninha, pela audiência. Obrigado mesmo. Tenho o maior carinho pelos nossos clientes. Desculpa, contei. A Roberta também tá, gente? Eu sou tiete. E eu brinco o seguinte, que alguém aqui um dia acordou de manhã e falou, pô, tô sem fazer nada, tô sem tempo, tô aqui de bobeira, não tem nada para resolver, vou ligar para a Vodafone só para sacanear o atendente? Concorda que é mais ou menos a mesma coisa que o Facebook, quando ele criou o pixel de servidor, alguém lá no Facebook pensou a mesma coisa. Vou sacanear meu anunciante, pô, ele gasta o dinheiro dele aqui espontaneamente, eu vou criar mais um problema para ele resolver, porque afinal de contas, eu quero dificultar a vida dele. Não! O Facebook criou o pixel de conversão de servidor para que a gente pudesse ajudá-lo a dar mais informação e ajudar ele na inteligência artificial dele a entregar o nosso conteúdo para os melhores carinhas. Afinal de contas, quem sabe exatamente como funciona o mecanismo de distribuição no Facebook? Nós ou eles? Alguém tem uma sugestão? Nós ou eles? Eles, né? Então, se eles estão pedindo para fazer isso, o que nós temos que fazer? Sim, senhor. Quem é que 85% das pessoas anunciam no Facebook, né? Dos nossos anúncios, 85% estão no Facebook. Deve ser porque o Facebook não dá resultado. Por que só 15% investe no Google? Porque talvez o Google tenha um outro tipo de resultado. Vocês confiam na lei do mercado? Né? Um dia eu faço uma palestra só sobre libertário, mas deixa para depois. Política depois, né? Tá lá. Então, e aí eu vou falar para você o seguinte, tá, André? Agora eu já entendi. Beleza. Eu não preciso me preocupar com qual é o anúncio que mais vende, tá? O meu negócio, cara, é ver aquele que sobrevive. Meu outro ponto que eu tenho que fazer é configurar a droga do Pixel, fazer ele funcionar direito, ajudar o Facebook. E aí o que eu faço com aqueles anúncios que sobrevivem? Simples, mano. Aumenta o orçamento. Mete bala, acelera. Porque o que vai acontecer? Se ele não acelerar, ele vai deixar de performar, ele vai o quê? Morrer. E aí, é isso. Simples como isso. Aí vocês vão voltar para cá e falar assim, eu duvido. Então eu vou fazer um compromisso com vocês aqui. Quem for para casa, ok?
e voltar para o seu trabalho e falar, vou testar se o careca gordinho brasileiro tá certo. Porra, obrigado. Tá vendo? Quando eu faço piada comigo, vocês riem, né, safado? Entendi. Vou trazer... cadê a Michelle, minha esposa? A Michelle precisa fazer uns filhos, tá? Pra fazer... Porque, porra, o Roberto foi sacanagem. O Roberto fez... Porra, usar uma criança pra ganhar o carinho e o respeito de vocês foi malandragem. Foi muito inteligente. Então, faça o teste. Procure... como eu falei na palestra de ontem, essa vontade de saber qual é o criativo que mais vende é só uma resposta a uma ansiedade nossa, ok? Porque a gente não quer confiar no processo e a gente acha que a gente é melhor do que o Facebook, que o Google e etc. A gente não confia neles. Se a gente não confia neles, a gente começa a criar uma série de controles malucos para poder se sentir seguro. Agora, concorda que se toda a estrutura que o Facebook montou não funcionasse, vocês não estavam gastando dinheiro lá? Ou do Google, ou do Taboola, do Outbrain, do LinkedIn, do TikTok. Alguém aqui anuncia no TikTok? Alguém? Deixa eu ver. Não. É porque o público não está lá, né? Lá é só dancinha. Entendi. E ainda tem, cadê o Josué? O Josué estava aqui, nosso líder do marketing, e ainda quer que eu vá para o TikTok fazer dancinha, gente. Imagina eu. Já basta passar a vergonha aqui, depois ainda tem um TikTok. Ainda fica para a eternidade ainda, né? Bom, então vamos resumir, galera. O anúncio que mais vende é o que sobre... O que a gente tem que fazer? Configurar o pixel corretamente, né? Configura o fucking pixel. Tá? Pare os anúncios com baixa atração, acelere aquele que deu o resultado, né? Para, pelo amor de Deus, se preocupar, cara, em saber qual é o anúncio que mais vende e etc. Foca na métrica que você pode olhar, galera. Ah, eu até esqueci, foi até bom ter esse resumo, viu? Quem for fazer a apresentação um dia, o resumo é bom porque faz você lembrar de coisas que você esqueceu no meio do caminho. Eu esqueci de uma coisa. André, então você quer dizer que copy, cor, fotinho, vídeo, não serve para nada? Não, gente, não sejam os extremistas pro outro lado, ok? Isso serve, não adianta você estar vendendo um produto para uma moça casada de meia idade com filhos, fazendo uma cópia para uma criança de 6 anos, fazendo Peppa Pig para ela, gente. Beleza? Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é, quanto mais anúncios você tiver, quanto mais variedade você tiver, mais fácil você vai saber aquilo que consegue ter uma atração para você ter uma ideia de copy, de cor e etc. Mas fora isso, galera, esquece. Porque não serve para nada. Porque basta cair naquele grupinho diferente, basta ele cair num setor diferente do público-alvo que você, da segmentação que você fez, que acabou, mano. Pode não responder da mesma forma. Lembra do anúncio lá que eu ficava ganhando dinheiro com ele, só com ele? O que aconteceu? Depois de, sei lá, acho que foram 6 meses, e aí o pessoal, acho que começou a ver, né, que eu tinha aquele anúncio, começou um monte de afiliados a usar a mesma copy. A mesma copy passou para outro produto, né? Era a mesma estruturinha de copy, só que para outro produto. E aí o que aconteceu? Todo mundo deixou de vender. E eu fiquei bem feliz com eles. Mas isso é coisa eu vou falar de brasileiro, vai. Se tiver mais alguém aqui, depois a gente conversa lá fora. Que brasileiro é um bicho invejoso, tá, gente? Se eu abrir uma barraca de cachorro-quente na esquina, lá no Brasil, e ela começar a dar sucesso, sabe o que meu vizinho faz? Abre do outro lado. Aí sabe o que acontece? Nós dois morremos de fome, porque não tem tanta gente para comer na rua. Entendeu? É bem isso, mano. Brasileiro, mano, em termos de inveja, é uma merda. Eu posso falar com propriedade, tá bom? E o que você faz com o tempo útil que você não gastou querendo saber tudo? Cara, cria mais anúncio. Testa mais coisa. Confia no processo do Facebook, ok? E agora, né, eu vou agradecer vocês e vou pedir para vocês chamarem o Cortinha, baterem palma pro Cortinha e falar assim, porra, traz 2 brindes para ele, vai. Porra, ali. Faltando 1 minuto, galera. O cara cumpre. Porra, deixa eu fazer uma coisa.
Cortinha, quando você foi me convidar para patrocinar o evento, o que aconteceu? Cara, não traga essa história para aqui. Ele chegou atrasado na reunião. E aí, sabe o que eu falei para ele? Não quero mais saber não, tchau. Pode ligar. Se você não me respeita o seu tempo, eu não respeito, você não respeita o meu tempo, eu não respeito o seu. André, muito obrigado, mas muito obrigado por trazeres este teu espírito cá para Portugal, por empreenderes no nosso país, por aumentares a fasquia do digital, a literacia no digital, por resolveres um problema que existe. Muito obrigado. E muito obrigado de coração por logo, apesar de nós termos tido essa conversa, logo naquele momento que é Cortinha, está fechado, eu vou, quero o palco Guru, eu quero estar em Portugal, eu quero entregar valor, e foi isso que tu fizeste aqui, foi isso que tu fizeste ontem lá. O palco Guru teve on fire, e muito, muito obrigado pela confiança. E o André acabou de nos aumentar a pressão porque disse: Cortinhas, quando é o próximo? Porque eu quero estar presente no próximo. Boa. Obrigado. Obrigado. Só mais uma coisa que eu preciso dizer. Portugal nos recebeu com de braços abertos. Eu sou muito grato a Portugal, sou muito grato por tudo aquilo que Portugal fez por mim e pela Michelle quando a gente chegou aqui. A gente é investido pela Portugal Ventures, a gente sempre acreditou que precisava devolver tudo aquilo que Portugal faz por nós. Eu tenho um imenso carinho, tá? E espero, falta pouco, eu vou poder dizer que eu também sou português, tá bom? Oh, muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado.